Glória a Deus, paz do Senhor, querida igreja. Podeis assentar por bondade. Que alegria poder estarmos na casa do Senhor. E mais uma noite de adoração, de louvor, podendo então cultuar e celebrar a ceia juntamente com nossos queridos irmãos. Somos gratos ao Senhor pela bênção de passarmos um mês na presença de Deus e durante todo esse mês poder contar com o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Fomos ricamente abençoados por Deus, guardados pelo Senhor, e eu tenho certeza que se você ocupasse esse lugar e tivesse oportunidade, você daria testemunho do cuidado de Deus, das bênçãos do Senhor que se manifestaram sobre a sua vida, sobre a sua família, no teu trabalho, na tua casa, e enfim, podemos louvar a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Meus amados irmãos, eu poderia dizer muitas coisas, mas quero ver se termino 9 horas, tendo em vista que está frio, amanhã é segunda-feira e todos têm que trabalhar. Mas se tivéssemos tempo aqui, queríamos fazer mais uma oração. Vou deixar para fazer isso no próximo culto da Santa Ceia, orar pelos dizimistas da casa do Senhor. Os irmãos sabem que essas portas só estão abertas e nós só estamos aqui porque tem pessoas que são fiéis ao Senhor e entregam mensalmente o dízimo na casa do Senhor. E eu sou grato a Deus pela vida de cada pai de família, cada irmã, cada irmão jovem que aprendeu, que entendeu esta bênção da contribuição. E nós louvamos a Deus por cada um de vocês que tem colocado pão na nossa mesa, que tem ajudado a pagar a luz da igreja, a água, que tem ajudado a manter essa obra de fé. Deus te abençoe. Certamente o Senhor cuidará da sua vida e vai te recompensar, não deixando faltar nada para você, pela sua fidelidade ao Senhor. Que Deus te abençoe. Também louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão pela live. Que Deus em Cristo abençoe tua casa, tua família. Também os irmãos que estão visitando a igreja. Eu vi aqui o irmão Jonas e a irmã Mísia, lá do Horto. Que Deus te abençoe, queridos. Fiquei feliz que vocês vieram cultuar conosco nessa noite. Sintam-se aqui em casa. Aqui é a casa de vocês, mas a sede, né? Que bom tê-los aqui. Os nossos obreiros, irmãos que pregam, pastor João que prega fora, irmão Andrei que canta, outros irmãos que saem para cooperar, mas nesse dia priorizam estar aqui, porque sabem da importância e do valor que tem a ceia do Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz com o trabalho do evangelismo e do discipulado, e nós estamos investindo pesado nesse trabalho. Nós vamos falar posteriormente de outras coisas que nós vamos adquirir, até comprar, para poder potencializar o trabalho de evangelismo na cidade, e toda a sociedade está reconhecendo o trabalho da igreja, a evangelização da nossa igreja, e a cidade está sendo impactada por esse trabalho tão lindo. Eu sou grato a Deus pela vida de todos os envolvidos, todos que estão participando conosco, e assim então estamos cumprindo o ID de Cristo. O projeto Antioquia Deus colocou no nosso coração, e a Bíblia diz que Barnabé, ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, e em Antioquia o trabalho cresceu, porque ele era um discípulo de Jesus. E aí nós fizemos a menção, o pastor Alex leu do texto, que eles ficaram um ano inteiro orando e trabalhando, jejuando, para que o Senhor formasse discípulos. Também nesse contexto a Bíblia diz que Saulo foi para Antioquia, foi chamado para lá, e o poder e a graça de Deus invadiu, e a igreja primitiva se estabeleceu, porque os irmãos se preocuparam com o evangelismo e com o discipulado. E nós vamos trabalhar muito forte para que toda a igreja entenda que é necessário ganhar almas para Jesus. Não é fácil criar uma cultura. Eu estava ouvindo aqui o pastor falar, é como se a gente falasse de algo tão longe, mas é algo que a nossa igreja primitiva fazia com muito amor. Logo nós vamos crescendo na ideia, e daqui a pouco cada um de nós estamos cuidando de alguém, estamos ajudando alguém, trazendo alguém para a igreja e cumprindo a nossa tarefa de evangelização. Amados,
Vamos para um texto das Sagradas Escrituras, Hebreus capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Eu quero trazer uma reflexão baseada nesse texto simples que já está projetado na tela para os irmãos. Talvez ele seja classificado como algo simples, como eu mencionei aqui, mas nós sabemos da importância deste texto sagrado e da palavra de Deus para as nossas vidas. Capítulo 12, versículo 1 e 2 da carta aos Hebreus, e na versão que eu tenho aqui também está projetada, Almeida Corrigida, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus queridos irmãos, esse texto é muito conhecido, muito pregado, e eu creio que a maioria dos irmãos já ouviram exaustivamente falar acerca desta carta e deste precioso assunto. Estava hoje pensando em que ia trazer aos irmãos nessa ceia, e o Senhor me conduziu a esse texto sagrado, esse texto importante, e eu quero rapidamente discorrer com vocês algumas verdades importantes desse texto para o nosso elevo espiritual e crescimento da nossa fé. É importante nós observar que o que ele está dizendo nesse texto é que nós temos uma corrida para correr, nós temos uma carreira que nos está proposta, e quando nós falamos em carreira, nós falamos de uma caminhada, nós falamos de uma vivência, nós falamos de anos que nós podemos seguir objetivos, nós podemos trilhar caminhos que podem nos levar para o bem ou podem nos levar para o mal. E a proposta que nós temos aqui é isto, na verdade, uma carreira proposta. A verdade é que eles estão aqui vivendo um momento difícil. Nós sabemos o contexto dessa carta marca um momento muito difícil, aonde os judeus daquela época estavam passando por diversas dificuldades, diversos problemas. E aqui nesse contexto nós vamos observar claramente como é necessário nós correr esta corrida, como é necessário nós caminhar nessa fé. Vamos ver que o propósito desse livro é que os irmãos que eram cristãos da antiguidade, eles não voltassem às práticas judaicas, eles não voltassem à lei e tudo quanto a lei pregava para eles. Nós sabemos que havia um confronto de ideias naquele tempo, e eles estavam sendo constrangidos a voltar ao judaísmo, e é nesse contexto que nós vamos encontrar o escritor escrevendo para que eles continuassem nessa fé, para que eles continuassem crescendo no cristianismo. Sabemos que a vinda de Jesus trouxe um grande impacto para aquele tempo, e nesse conflito de ideias, o escritor aos Hebreus, ele está preocupado em dizer para aqueles irmãos hebreus, para que eles não aceitassem voltar às propostas do judaísmo, mas que eles continuassem crescendo nessa fé. E nessa carta tão rica, nós vamos ver que Cristo, ele se apresenta muito maior do que Moisés. Cristo se apresenta muito maior que os anjos, que Josué e todos os homens que viveram nessa terra. E a ideia dessa carta é mostrar que realmente Jesus é poderoso e muito maior do que esses homens que foram homens de valor da época, mas os irmãos hebreus estavam titubeando em querer acreditar que essas lideranças eram mais importantes do que o próprio Jesus. Eles tinham pessoas que estavam querendo que eles voltassem às práticas judaicas. Eles tinham pessoas à sua volta que estavam querendo que eles cedessem para viver essa ideia do antigo judaísmo. E aqui o escritor apresenta para eles que Jesus, a solução
para aquele momento, para aquele histórico que eles estavam vivendo de sofrimento, estava à disposição deles para os abençoar. Da mesma forma, nós estamos vivendo em um mundo que está tentando nos tirar deste foco. Esta carreira que nós estamos correndo é uma carreira que nós estamos nos deparando com muitas ideias, mas nós precisamos concentrar-nos em Cristo, porque Ele é suficiente para nos dar graça e para vencer. Então é uma carreira para correr, é uma carreira que está proposta. Eu gosto que Jesus disse aos discípulos, capítulo 9, 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Jesus está nos mostrando que existe uma carreira. Jesus está nos mostrando que existe uma ideia, uma proposta. E é uma proposta que nós precisamos aceitar, de segui-lo, de caminhar na sua presença. Logo nós vamos ver que o capítulo de número 12, ele está totalmente ligado no capítulo de número 11. Nós conhecemos essa carta e sabemos que o capítulo de número 11, ele nos mostra a galeria, como chamamos, de heróis da fé. Homens e mulheres que venceram pela fé. Homens e mulheres que por acreditar em Deus, confiar em Deus, alcançaram a promessa. E aí quando ele começa a expressar, como já lemos aqui, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, essa metáfora da nuvem de testemunhas é exatamente as pessoas citadas no capítulo 11. Lá está quem, pastor? Lá está Abraão. Abraão, aleluia, que pela fé, como está no capítulo 11, saiu da sua terra e foi para uma terra que o Senhor o mandou caminhar. Lá está também quem? Moisés, que pela alegria de viver o reino de Deus, abriu mão da casa de Faraó e de todo o conforto do Egito para servir ao Senhor. Tudo isso está escrito no capítulo 11. O capítulo 11 elenca muitos homens e mulheres que serviram a Deus de coração, e por conta da sua fé, eles servem de testemunha para esses irmãos que estão sendo atacados para voltar para o judaísmo. E essa palavra, com certeza, nesta noite, ela serve para nós que aqui estamos, porque nós também, aleluia, estamos diante desta nuvem de testemunha. Nós temos uma base histórica, aleluia, de homens e mulheres que ficaram firmes na promessa e não negaram a sua fé. Nós temos essa base histórica, mas também nós temos ainda a nossa família, os nossos pais, que trouxeram o evangelho até aqui, que nos ensinaram esse caminho, e se nós fizermos igual a esses patriarcas, nós certamente vamos correr esta carreira e vamos alcançar a promessa do Senhor. Amém? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos respostas para a caminhada cristã. E tendo feito essa introdução, eu quero responder algumas perguntas que certamente pode estar no seu coração, pode estar na sua mente nesta noite. Talvez você chegou aqui pensando até, Senhor, será que vale a pena eu continuar nessa fé? Quando olhamos para a carta aos Hebreus, nós encontramos respostas para a nossa caminhada cristã. Nós encontramos, aleluia, alento para continuarmos nessa fé. E eu acho muito interessante que ele diz, corramos com paciência. E essa é uma pergunta para se responder. Como que eu posso vencer? Como que eu posso lograr êxito na minha vida? Como que eu posso continuar firme nesta caminhada cristã? Para eu e você vencer, para eu e você triunfar em Cristo, como diz um irmão quando conversa comigo, eu pergunto, como que está meu irmão? Ele diz, triunfando em Cristo. Para nós triunfar em Cristo, para nós continuar caminhando nessa fé, nós precisamos correr com paciência. E é tão interessante que a caminhada de fé,
é para quem caminha pacientemente. A caminhada de fé é para quem dá os passos firmes. A caminhada de fé é para alguém que sabe viver um dia após o outro. Há muitas pessoas que estão preocupadas, que estão vivendo um momento difícil, estão com problemas psicossomáticos, porque o seu psicológico pensa dia e noite sobre questões e não pode resolver os seus problemas. Mas o escritor aos Hebreus, ele nos conforta com essas palavras. Ele nos ensina que nós precisamos correr com paciência esta carreira que nos está proposta. Eu gosto de Salomão, o sábio Salomão, e diz os estudiosos que ele escreveu Cantares quando ele estava jovem, estava desejoso de casar com Sulamita. A Bíblia também mostra que ele escreve o provérbio quando está com meia idade, porque ele já está amadurecendo. E diga-se de passagem, esta meia idade ela traz amadurecimento para nós. E eu estou vivendo isso já na minha vida. Como é bom você desfrutar dessa vida de amadurecimento, de cuidado. Mas no Eclesiastes a Bíblia diz que ele já estava farto de vida. Ele estava farto de dias e ele já não é mais um homem de meia idade. Ele é alguém que já viveu uma vida inteira. E no capítulo 9, versículo 11 de Eclesiastes, ele disse: eu voltei-me e vi debaixo do sol que não é do ligeiro a carreira, que não é do forte a batalha, que nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Observe que Salomão está nos mostrando que nós precisamos, aleluia, ter paciência para correr a carreira. Eu poderia falar muito sobre isso, e o apóstolo Paulo, ele diz que a paciência não traz confusão. Aleluia. A pessoa que sabe caminhar um dia após o outro, ela consegue resolver os seus conflitos. Os sábios também dizem que se você ver alguém que passa correndo, sabe que ele não vai muito longe, porque ele vai se cansar, mas a pessoa que caminha a passos firmes, que anda com segurança, a gente sabe que ela pode caminhar, quem sabe 1 milha, até 2 milhas, e quem sabe muito longe, porque os seus passos são passos firmes. O que nós estamos aprendendo com o escritor aos Hebreus esta noite, é que nós precisamos ter paciência para correr esta carreira. Há muitas pessoas querendo resolver tudo da sua vida em poucos momentos, em poucos dias. Há pessoas que você nota na comunicação dela, que a forma como ela conversa demonstra que ela está vivendo uma vida de ansiedade. Mas nós aprendemos, aleluia, que esta carreira que nos está proposta, ela precisa ser corrida, ela precisa ser feita com paciência. Uma outra resposta que eu encontro aqui, diante de tantas perguntas que surgem, está em diante quando ele diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque mesmo que seja difícil, mesmo que não esteja fácil para alguém que está aqui, mesmo que você esteja enfrentando um momento de dificuldade, e quem sabe até dizendo: pastor, eu não aguento mais. Eu quero dizer que para você correr essa carreira, para você caminhar com segurança, você precisa ter os teus olhares voltados para Jesus. Essa é uma resposta para as interrogações da caminhada cristã. Aquele que olha para Jesus, ele não se perde. Aleluia. Quando Paulo escreve aos Filipenses, preso por pregar o Evangelho, ele diz: olha, esquecendo das coisas que para trás vão ficando, eu avanço para as que estão à frente, diante de mim. Aleluia. Eu olho para o alvo, eu não tiro o meu olhar de Jesus. E o que nós precisamos, queridos irmãos que aqui estão, é olhar para Jesus todos os dias dessa corrida, dessa carreira. Porque quando nós olhamos para os homens, quando nós olhamos para os lados,
nós estamos fadados a falhar. Nós estamos correndo risco de ouvir vozes que desentoam a palavra de Deus, que desentoam a verdade de Deus, e quem sabe até desanimar e parar. Por isso o meu conselho para você, nessa mensagem pastoral, é você que está correndo esta carreira, não esqueça que os teus olhos precisam estar fitados no Senhor. Talvez você esteja preocupado de como que será, como que você vai fazer para vencer esta corrida que nós estamos correndo, esta caminhada que nós estamos caminhando. Ela precisa ser caminhada olhando para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos atrás de conversa fiada. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos atrás daquilo que alguém está dizendo. Irmãos, nesses dias de tantas falácias e tantas ideias, é necessário que os crentes foquem em olhar para Jesus, porque se olharmos para os homens, certamente nós vamos nos decepcionar. Eu vou falhar com você porque não sou perfeito. Eu posso estar aqui na qualidade de pastor, mas eu sou um ser humano e tenho falhas também. Mas se você olhar para Jesus, aleluia, que é o autor e consumador da nossa fé, eu tenho certeza que essa carreira que você está correndo, ela vai ser mais leve. Esses irmãos, eles estavam quase perdendo a sua fé, e o escritor é enfático, é como se ele estivesse dando um grito, porque aqueles irmãos estavam recebendo mensagens, ideias, a comunicação dos demais é para que eles voltassem à antiga lei, ao judaísmo, e ele diz, não, vocês precisam olhar para Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, para que vocês pudessem ter vida. E nessa noite o Senhor está falando com alguém aqui nessa casa. Eu tenho certeza e não tenho dúvida, porque Ele me deu essa palavra. Talvez você está ouvindo vozes. Ei, jovem que aqui está. Talvez alguém disse para você, minha amiga, sai da igreja, vamos para a balada. Talvez você, irmão, recebeu uma proposta, abandona essa fé. Talvez você está como os irmãos hebreus que estavam sendo afrontados e constrangidos a sair do evangelho de Cristo para a velha vida. Talvez você está aqui na igreja e os teus pensamentos todos os dias são voltados para você voltar ao que você era. Os teus pensamentos estão sendo maus. Nesta noite eu quero te dar um conselho especial. Quando os teus pensamentos quiserem tirar o teu foco de Jesus, comece a clamar por Ele. As guerras que acontecem na nossa mente precisam ser travadas por nós, na oração, no pedido de misericórdia a Deus, porque nós temos, aleluia, um Jesus que é muito maior do que qualquer outra coisa, alguém que é da parte do Pai a bênção para a humanidade, alguém que é da parte do Pai a solução para o mundo, e nós não podemos abrir mão desta promessa. Ademais, deixa eu lhes dizer, o escritor se preocupa, quando fala deste que nós precisamos olhar para Ele, em dizer que Ele é tão perfeito em tudo, que foi Ele quem criou a fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Quando nós falamos de fé, falamos de algo subjetivo, talvez, na mente de muitos. Falamos de algo que não é palpável. Falamos de algo que precisa ser gerado no nosso sentimento. Quando nós falamos de fé, falamos de algo muito interessante. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, aleluia, é o que nos move sair de casa e nos trazer aqui. A fé
é o que nos moveu 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, colocar a roupa e começar a dizer: hoje eu vou na igreja cultuar. Mas quando a gente está aqui, já prontos para viver e celebrar essa fé, parece que a gente não consegue entender a fé. É ou não é? Parece que é quase sem razão que a gente está aqui, porque a fé não é algo palpável. Mas olhe para mim, por favor. Quando você não entender a fé, não se preocupe. A única coisa que você não pode fazer nessa carreira é deixar de olhar para Ele. Ele é o autor dessa fé. Se você quiser explicação sobre essa fé, recorra ao autor dela. E deixa eu dizer uma coisa para você: Ele é o autor e o consumador dela. Isso significa dizer que a autoria é algo já realizado. Olha só que interessante isso aqui, nem está no esboço. Consumação é algo que ainda se fará. Amém? Está compreendido isso? Se Ele é o autor da fé, e Ele que é o consumador da fé, você não precisa entender o meio da caminhada, você só precisa aceitar e deixar Ele escrever os próximos capítulos da sua história. Você não precisa entender tudo, basta você acreditar e ter fé. Uma vez que nós temos a fé na pessoa de Jesus Cristo, a consumação de todas as coisas é progressiva, é algo no futuro. Pastor, eu não sei o que vai acontecer comigo no dia da manhã, também não sei o que vai acontecer comigo. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquele irmão Rude que criou a fé, é aquele que também se responsabilizará, oh glória a Deus, pelos próximos passos da minha caminhada com Ele. É Ele que vai se responsabilizar, oh glória a Deus, por cuidar de cada detalhe da minha vida. E se você consegue se apropriar disso, eu quero que você nessa noite se agarre nessa promessa. Você está correndo uma carreira e o teu olhar precisa estar fitado nele, porque foi Ele que criou essa fé. Se você está aqui hoje, é porque você entendeu ela, e você precisa se tranquilizar, que no final de todas as coisas, o consumador dela também vai estar contigo. E sabe o que me chama a atenção? Que às vezes nós somos chamados para uma rodada de negócio. Você é chamado para a apresentação de um projeto, e tudo isso é bom. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a melhor ideia, a melhor proposta, o melhor projeto que esse mundo já viu, a salvação, que é por meio da fé. Existem muitos projetos que são lindos, mas são projetos inacabados. Existe muito projeto que eles são maravilhosos, que eles são espetaculares, mas eles começam bem e não terminam. A Bíblia fala muito sobre começar bem e terminar bem. E a Bíblia diz, e Daniel disse, melhor é o fim das coisas do que o começo. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não faz projeto pela metade. Se alguém quiser dizer para você que você deve sair da igreja, que você deve abrir mão dessa promessa, deixa de ser crente que é bobagem, faça ele entender que você serve a um Jesus, que Ele criou um projeto nos céus, juntamente do Pai, para a salvação da humanidade. Oh glória a Deus, que Ele não acabará de qualquer forma, e que nós também não vamos ser envergonhados. Ao final de todas as coisas, o nome dEle será glorificado na nossa vida. É por isso que nós precisamos olhar todos os dias para o autor e o consumador da fé. Se você olhar para o autor e para o consumador da fé, você vai seguir essa carreira que está proposta e você não vai desanimar. Quem me ajudará? Jesus. Pastor, mas parece que não tem ninguém me vendo. Use a fé, cujo autor é Ele. Aleluia. Se apegue nele.
Não tem ninguém para ouvir as tuas dores? Fale com Jesus. Ninguém está ouvindo o teu sofrimento? Fale com Ele. Ei, deixa eu te dizer, nem conta para todo mundo o teu problema, mas conta para o autor da fé. Eu não sei você, mas tem dia que eu chego na presença dEle e eu dou uma cobradinha nele, como se eu tivesse direito. Mas sabe por quê? Porque Ele me entende. Às vezes você chega na presença dEle, aleluia, e você dá uma cobradinha, não dá? Senhor, mas por que isso? É ou não é? Por que eu estou passando por aquilo? Por que as pessoas não me veem? Por que as coisas não dão certo para mim? Ele entende todo esse nosso choro. E deixa eu dizer para você, Ele não fica triste conosco quando nós vamos à sua presença, até com um pouco de ingratidão, porque Ele nos entende. Ele é o autor de todas as coisas. Por isso, quando você estiver sofrendo, não hesite em chamá-lo. Não hesite em pedir a misericórdia dEle. Porque se você clamar para Jesus, eu tenho certeza que Ele vai responder às tuas interrogações. Clame a Ele. Quem vai me ajudar, pastor? Eis aí o autor da fé, alguém que criou todas as coisas. Ademais, Ele também nos criou. Ele não criou só a fé, Ele criou a pessoa do homem, com a psique, com a capacidade de pensar. Então Ele sabe que nós, seres humanos, somos pessoas que dependemos da sua ajuda. Então quando você tiver algum problema, você pode recorrer aos médicos, você pode recorrer, dependendo da causa, a tantas coisas. Mas se o teu problema foi espiritual, recorre ao autor da fé. Amém? Você está feliz por essa palavra? E o texto sagrado continua. Olha que interessante. Nós vamos observar nessas interrogações da nossa vida, resposta para tudo nessa carta. E é tão interessante que quando a gente pensa em olhar para Jesus, a gente também pensa que os obstáculos certamente eles virão. A carreira precisa ser corrida com paciência. Nós precisamos olhar para Jesus, mas não estamos isentos de tentações. Deixa eu dizer novamente, mesmo que eu corra com paciência, mesmo que eu olhe para Jesus, é normal que as tribulações, elas venham sobre mim. Porque tem gente que acha que aceitei Jesus, agora as coisas têm que tudo dar certo. Eu estou fazendo tudo certinho e não está dando certo. Espera lá. As tentações da vida, elas fazem parte do nosso cotidiano. As tribulações, foi aquilo que Jesus mesmo disse quando criou essa fé: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Agora, o interessante é que nessa corrida, nesta caminhada, os obstáculos certamente virão, contudo, nós não podemos nos embaraçar. E aí o escritor é claro em dizer: deixando o embaraço que tão de perto nos rodeia. Não é um embaraço que eu vou lá buscar com as minhas próprias mãos. O texto diz que ele está de perto. O texto diz que ele está nos rodeando. E na epístola de Pedro, me lembrei agora, o apóstolo diz que o adversário, ele anda de redor, procurando a quem possa tragar. Pastor John, nós estamos todos os dias sofrendo o risco, correndo o risco de sermos enganados, influenciados. E nessa noite eu venho aqui como pastor de vocês, com carinho por essa amada igreja, dizê-los que vocês não podem, amados, de maneira nenhuma aceitar os embaraços que estão de perto nos rodeiam. Porque o embaraço, o engodo, o pecado, ele não está longe de nós. O pecado está perto de nós.
O pecado, ele está nos rodeando de perto. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu vim aqui dar este grito para o teu coração, para a tua alma, aleluia, para a tua vida, para você continuar fiel, se cuidando dos embaraços. Embaraço do grego quer dizer entrelaçar, sabia disso? Embaraço na expressão grega, do original desse texto, tem a ver com entrelaçar, com engodar. E eu já me aprofundei nisso aqui. E o pecado, ele anda aí, meus irmãos. Hoje é o dia que nós vamos participar deste ato sagrado. Nós temos um sacrifício puro do nosso Senhor Jesus, que é o motivo pelo qual nos reúne em torno da Santa Ceia do Senhor nessa noite. Mas nós, queridos, nesta solenidade tão importante, que talvez você não consiga nem definir o valor que essa solenidade tem nesta noite, entre vocês estar sentados aqui, olhando para este pão e esse cálice, e eu estar aqui com a santa palavra de Deus aberta para ministrar aos corações de vocês, neste ato solene, neste ato sagrado, aleluia, neste ato tão significativo da igreja do Senhor está aqui, em torno desse objetivo do sacrifício de Cristo. Nós precisamos nos alertar um ao outro acerca do pecado. Nós precisamos nos alertar e nos despertar, porque os embaraços estão por aí, e há muitas pessoas que já cederam a esses embaraços, foram embaraçados e já não estão entre nós. Mas você que ainda está, aleluia, correndo essa carreira com paciência, olhando para Jesus, não esqueça que você precisa deixar de lado o embaraço que te rodeia. Nós precisamos, amados, e hoje o Senhor está falando com você para te despertar, abrir mão dos nossos interesses pessoais para viver o sacrifício de Cristo. Abrir mão das nossas vontades para viver o reino de Deus. Abrir mão da nossa personalidade forte, intrínseca em nosso caráter, que nós já viemos lá de trás, da natureza adâmica, da natureza do pecado. Ah, pastor, eu nasci assim, bravo, e eu vou morrer assim. Não faz isso. Pastor, se a minha esposa bobear, eu já dou um soco na mesa. Não faça isso em nome de Jesus. Mude o teu jeito de ser. Eu vi uma irmã dizendo para o marido agora, viu? Mas eu acho que foi brincando, né? Eu acho que não tem ninguém, né? Está tudo salvo por Jesus, tudo crente, tudo abençoadinho. Pastor, paciência não é comigo. Pastor, eu estou correndo essa carreira, mas paciência não é comigo. Deixa eu te dizer nessa noite. Abre mão dos teus interesses. Abre mão das tuas vontades. Deixa esses embaraços. Há muitas pessoas que não conseguem permanecer na fé, porque os embaraços estão o engodando. A Bíblia vai falar de tantos homens, eu podia ficar aqui citando, como Sansão, que foi um homem que o Espírito Santo impelia. Foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, da autoridade de Deus. E com uma queixada de jumentos ele matou milhares de pessoas. Com raposas ele colocou fogo na seara dos filisteus. E grandes coisas aconteceram na vida de Sansão. Mas Sansão, a Bíblia diz que ele se deixou engodar pelo pecado. Sansão deixou-se enganar pelo pecado. Logo este homem perdeu todo o prestígio que ele tinha de homem de Deus. E o que eu e você precisamos fazer, amados, é nos manter fiéis, aleluia, deixando o embaraço que tão de perto nos rodeia. E olha como é progressiva a pedagogia desse texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olha só, deixando o embaraço que tão de perto nos rodeia. Mas qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? O objetivo, aleluia, é nós deixarmos
tudo que pode nos tirar do centro da vontade dEle, tudo que pode nos tirar da vontade divina do Senhor. E por que precisamos deixar o embaraço, deixar as propostas? Porque nós sabemos que o autor da fé, Ele foi quem enfrentou maiores desafios para que eu e você pudéssemos estar aqui. Aí ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposta, ele enfrentou a cruz, desprezando a afronta. Hoje que nós estamos em torno da Santa Ceia do Senhor, o Senhor está falando conosco, amados, para nós tomar muito cuidado e observar que o próprio Jesus, Ele padeceu, Ele sofreu. Nós sabemos que Jesus, e eu poderia discorrer muitas coisas acerca disso, Ele foi tão humilhado, que a multidão gritava e dizia, solte Barrabás, crucifique Jesus. Sabe o que o escritor está querendo dizer quando ele diz que pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, ele desprezou a cruz? Ele está dizendo o seguinte, assim como ele sofreu todas as dores e sofrimentos, para que eu e você pudesse estar aqui, nós também devemos enfrentar as decepções, as frustrações, para que nós também cheguemos a Ele. E querido, lembre-se do sacrifício de Jesus, lembre-se dos açoites que feriram Jesus, os açoites romanos que todos conhecem, mas só lembrando você, aquelas tiras de couro compridas, aquelas pontas de tira carregando pedaço de chumbo, pedaço de ossos. Se não bastasse isso, a Bíblia mostra claramente que os romanos, eles supervalorizavam as coroas. Então eles fizeram uma coroa de espinhos de quase um dedo de tamanho, de madeira de acácia, e colocaram na cabeça do mestre, para dizer que ele agora era o rei, mas chacotear dele. Tudo isso ele suportou. E aí o escritor aos Hebreus está falando que pelo gozo que lhe estava proposto, ele deixou, olha só, ser crucificado para poder então depois subir à destra de Deus. Nós também deveríamos estar dispostos a suportar as tribulações. Há muitas pessoas que, se alguém simplesmente fazer uma carinha feia para ele, ele nem vê mais na igreja. Há muitas pessoas que, se alguém não fizer como ele quer, ele desanima na fé. Há pessoas que não suportam nada por amor a Cristo. Há pessoas que se afastam de Jesus por qualquer coisa. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo para eles, olha, pelo gozo que lhe estava proposto, ele desprezou a afronta, porque ele sabia que havia uma proposta melhor. Ele aceita passar por essas tribulações. E o que o Senhor quer e busca em nós é que nós estejamos dispostos a passar pelos sofrimentos por amor a Cristo. Há muitas pessoas que ainda têm vergonha de dizer que são crentes, quando na verdade hoje dizer que ser crente da Assembleia de Deus lá da rua Tenente Camargo é até chique falar. É até status hoje dizer que é crente da Assembleia de Deus aqui em Francisco Beltrão, mas tem gente que ainda acha que não. Nós ao longo dos anos conquistamos o nosso espaço e tem pessoa que ainda nega a fé, quando alguém pergunta para ela se ele é crente na pessoa bendita de Jesus. Então o que o escritor está querendo dizer àqueles hebreus é que quando os judeus viessem trazê-los a ideia de voltar para o judaísmo, eles precisariam se manter firme naquela proposta.
A proposta de Jesus para mim e para você é irrecusável, mesmo que tenha sofrimento, mesmo que tenha decepção, mesmo que tenha que enfrentar alguma coisa, mas existe algo muito melhor. A carreira que nos está proposta, que precisa ser corrida com paciência, a carreira que precisa ser corrida com os olhos fixos em Jesus, aleluia. Essa carreira que precisa deixar os embaraços que tão de perto nos rodeia. Ela tem o seu final, ela culminará, ela progredirá para uma parte conclusiva, e eu termino aqui, que é o céu de glória, que é a eternidade. Que no capítulo 25 de Mateus ele diz que naquele dia, aleluia, o Senhor vai olhar servo bom e fiel. Oh, aleluia. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ah, xaramandarama. Eu estou disposto a caminhar. Eu sei que você também está disposto a continuar. Vamos continuar firmes. Aleluia. Vamos correr com paciência essa carreira. Ei, não tira os olhos de Jesus. Não, não. O centro dessa igreja precisa ser Jesus. Não olhe para os lados, não. Olhe para Ele. O autor dessa fé que você hoje experimenta é Ele. Você pode levantar uma das mãos para glorificá-lo? Faça uma promessa aí no banco onde você está. Faça. Diga: Senhor, eu vou continuar. Senhor, eu vou caminhar. Podemos vir para tocar. Faça essa promessa agora. Senhor, eu vou continuar firme, mesmo que eu tenha que passar por tribulações. E o escritor é claro em dizer, mesmo tendo que sofrer, ele sofreu porque havia uma alegria na eternidade. Ele sentaria à destra do Pai. E eu gosto também de Filipenses, que diz que ele mesmo sendo Deus, ele se humilhou como servo, tomou a forma de servo, e esse aqui é um exemplo para nós. Morreu na cruz, mas agora está sentado à destra do Pai. Eu não estou servindo a esse Jesus para terminar a vida num sofrimento e decepção. É por isso que quando um crente morre, a gente vem no velório, quando a gente pensa em ficar triste, a esperança flui de dentro de nós dizendo, já alcançou a eternidade. A gente quer chorar porque às vezes é alguém que na nossa mente é novo, que a gente acha que morrer com 10 anos, 15 anos é muito novo. A gente não entende a salvação, que a gente não entende a vida eterna, né? Diz, tadinho, morreu. E aí Deus olha do céu e diz, tadinho nada, Ele está aqui do meu lado. Eu e você que fazemos parte dessa fé, que celebramos essa ceia, que fazemos parte dessa promessa, nós temos uma esperança. Aleluia. Nós temos um lugar aonde Ele nos levará. E nós certamente vamos viver eternamente com Ele. Coloque-se de pé. Coloque a mão no seu coração.